conectados com Ele. A palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Então, não importa como foi o teu dia ontem. Talvez o teu dia de ontem não tenha sido exatamente do jeito que você gostaria que ele fosse. Talvez ontem as coisas não tenham acontecido exatamente da forma como você havia planejado. Talvez alguém tenha te ferido. Talvez você tenha ferido alguém. Talvez você não tenha conseguido controlar o impulso diante de uma situação e você falou coisas ou disse coisas de uma forma que você não queria ter dito. Talvez você tenha por alguma razão se sentido exposto. Talvez ontem não tenha sido um dia bom, ou talvez não tenha sido um dia tão bom. Talvez tenha sido um dia muito bom. Cada um de nós viveu uma história no dia de ontem. Mas para todos nós, a palavra do Senhor nos diz que ao deitar do sol e raiar um dia novo, as misericórdias dele se renovam. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas afinal de contas, o que são as misericórdias de Deus? O que é isso? O que é misericórdia? Misericórdia é uma manifestação do amor de Deus. Deus, que é o próprio amor, ele tem a sua forma de manifestar esse amor. E quando Deus manifesta o amor dele através da misericórdia, é quando nós temos acesso àquilo que nós não somos merecedores, mas que nos é dado porque nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, muitas coisas nós temos acesso e temos direito, não porque nós somos merecedores. Quantas pessoas na sociedade em qual vivemos se sentem não merecedoras de tantas coisas? Não merecedoras de um casamento feliz, não merecedoras de uma boa, caminhada profissional, não merecedoras até mesmo de irem para o céu, para aqueles que creem no céu. De, ao término desta vida, serem bem recepcionados e irem para a luz. Muitas pessoas se sentem não merecedoras de tantas coisas. Agora, quando nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos entender que eu não preciso ser necessariamente merecedor de algo para ter acesso a Ele. É claro que existe uma lei, aquilo que eu planto, eu vou colher. Jesus chega a dizer, certamente aquilo que plantares, colhereis. E é sábio da nossa parte escolhermos as boas sementes e exercermos a função do semeador, plantar. Cabe a nós, com sabedoria, estendermos a mão, contribuir com o próximo, investirmos no nosso desenvolvimento. Mas nós somos pessoas frágeis. E diante dessa fragilidade é que Deus manifesta a sua misericórdia. Para que mesmo não sendo merecedores, tenhamos acesso a Deus e tenhamos acesso às coisas que Deus tem para nos dar. Ainda que nós não sejamos muitas vezes dignos disso. É a misericórdia. Quando nós acessamos o amor de Deus, mesmo sem sermos merecedores dele. Por isso que ele é Pai. Outro dia nós falamos sobre isso aqui na oração da manhã. Os meus filhos, muitas coisas que eles recebem todos os dias, não é porque eles merecem, é porque são meus filhos. Muitas coisas que eu recebo dos meus próprios pais, graças a Deus, seguem vivos. Não é porque eu seja um merecedor. Muitas vezes não sou merecedor mesmo. Mas recebo porque sou filho. E como filho que somos, eu quero te convidar nessa terça-feira para que você se abra para um dia novo. Se o dia ontem foi maravilhoso, espetacular,
Deus pode hoje te dar um dia ainda melhor. Ainda melhor. Se o teu dia ontem não foi bom, hoje uma nova história, ela pode ser escrita. Um novo caminho pode ser atravessado. Novos desafios podem ser propostos e eu posso encará-los de uma outra forma. Eu só preciso compreender que as misericórdias do Senhor agora se renovaram. Há algumas horas aqui no Brasil, há mais ou menos 2 horas, começou a clarear o sol. Começou a clarear o céu. E o sol começou a aparecer. Era o sinal das misericórdias do Senhor renovadas. É como se fosse um estoque sem fim, no qual as misericórdias do Senhor se manifestam para as nossas vidas. Esse é um dos valores da oração. Para que logo pela manhã você possa se voltar para Deus, expor para Deus todas as suas necessidades, ou até mesmo as suas dores. Se você for ler o livro de Salmos, nós temos às 18h15, de segunda a sexta, oração da tarde. Nós estamos estudando os Salmos, são 150 Salmos, com muita sabedoria. Mas o mais interessante do livro de Salmos é porque ele traz a essência do coração dos homens que escreveram aqueles Salmos. E traz ali homens verdadeiros, com orações verdadeiras. Homens que no momento de dor revelam a sua dor. Que no momento de descrença revelam a sua descrença. Que no momento de dúvida revelam a sua dúvida. Por isso hoje na tua oração, seja verdadeiro com Deus. Nós muitas vezes buscamos tanto maquiar como a nossa vida está. A gente não quer que as pessoas tenham acesso à nossa essência, ao momento pelo qual nós estamos passando. O problema é que nós muitas vezes levamos isso para Deus. Existem umas pessoas que são pessimistas. É um desafio você ser um pessimista. E existem pessoas que são otimistas. Eu acredito ainda que os otimistas têm uma vida um pouco mais leve. Mas existem pessoas que são excessivamente otimistas. E que elas muitas vezes estão passando por dificuldade. E no momento de tratar sobre a dificuldade, sempre trazem algo positivo. Isso pode ser bom, pode. Mas pode ser algo que nós, quando trabalhamos com saúde emocional, chamamos de otimismo. Como é que fala, queridos? Otimismo tóxico. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Quando a pessoa, ela não quer ver os problemas. Ela não quer falar sobre as dores. Então ela sempre está, não, mas tá tudo bem. Não aconteceu isso, fulano se machucou, sei lá, alguém também pensa, mas tá tudo bem. Amanhã é um dia melhor. Não, só tenho a agradecer. Muitas vezes esse discurso esconde o receio, o medo que nós temos de enfrentar os desafios. E um dos propósitos da nossa oração deve ser colocar diante de Deus a nossa verdade, a nossa dor, a nossa dificuldade, os nossos desafios, sem temer, sem temê-los. Eu já falei isso aqui, antes eu falava mais. Mas era muito comum, nós temos, por exemplo, no WhatsApp um grupo de oração chamado Cenáculo de Oração. Se você quiser participar, o link está logo aqui embaixo na descrição do vídeo. E uma pessoa entrava lá e colocava um pedido de oração. A pessoa abria o coração dela e colocava, estou desesperada, não sei o que fazer, e contava a história. Algumas pessoas criticavam o pedido de oração da pessoa. As pessoas diziam, você não pode ser assim não, irmão. Tem que ter fé. Como dizem por aí, pimenta nos olhos dos outros é açúcar. A pessoa não pode ser nem verdadeira a respeito dos sentimentos. Porque nós aprendemos de alguma forma de que isso é uma manifestação de ingratidão, ou de falta de fé, ou de falta de esperança, ou uma manifestação de não cristão. Mentira! A nossa oração deve ser verdadeira.
Nós vamos ver, por exemplo, Davi escrevendo Salmos, o grande rei Davi que derrubou a Golias, o maior rei da história de Israel. Davi manifestando momentos em que falta para ele fé, em que ele diz para Deus: Deus, apressa-te, até quando não farás nada, Senhor? Davi. Porque naquele momento em que ele entrava em oração, e os salmos são orações, são cânticos como orações, no momento em que Davi entrava em oração, ele se permitia ser exatamente quem ele era. Nós muitas vezes estamos em lugares que nos impõem ter uma postura, vestir praticamente um personagem para estarmos ali. Muitas vezes no trabalho você carrega, sabe, um formato que te reduz, que te impede de se manifestar. Muitas vezes você está diante de tantas pessoas estranhas, você não quer expor tua intimidade. Mas nós precisamos ser quem nós somos diante de alguém, que sejamos nós mesmos diante de Deus. No início da psicologia, surge o grande psicólogo, tá aí um dos pais da psicologia, Freud, que muitos o criticam e muitos não entendem Freud e o rejeitam, porque ele trata muito a questão da sexualidade. E algumas pessoas olham meio atravessado para Freud, mas Freud traz muita sabedoria. Freud acrescentou muito para o entendimento das nossas emoções e de como tratá-las. E Pasteur já disse: muita ciência, muito Deus. Pouca ciência, pouco Deus. A ciência e a religião, ou a ciência e a fé, elas não precisam atritar. Existe um caminho de encontro entre elas. E Freud traz uma proposta da psicanálise, onde ele começa a entender que o homem ou a mulher, diante de um psicólogo, ao abrir a sua boca e relatar os seus desafios, sejam esses desafios de hoje, ou desafios do seu passado, da infância, da adolescência, da juventude, do dia anterior, da semana passada, somente pelo processo de falar, de verbalizar os seus desafios e de se auto-ouvir, já existe um processo de cura das emoções. Veja que até isso na nossa oração, quando nós nos permitimos ser verdadeiros, já começa a acontecer. Porque nós falamos, nós abrimos o nosso coração, nós nos ouvimos. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo, aliás, já ouvi várias vezes, pessoas dizendo: não faça da tua oração um lamento. Pois eu digo a você, se você está passando por dores, faça sim da tua oração um lamento, seja verdadeiro. Coloque ali toda a tua dor, mas abra o teu coração. Abra o teu coração. E se você tiver forças já no meio da tua oração, clame por um novo tempo. Clame por um novo tempo depois de ter aberto o teu coração e ter sido verdadeiro com Deus. Peça por um novo tempo. Não porque você merece, não porque você fez algo, não, simplesmente porque você é filho, você é filho dele, de Deus. E se você, depois do meio, ainda estiver melhor, já comece a agradecer por aquilo que ele já fez. E se orar com os olhos da fé: obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor já curou fulano de tal. Pela fé, Senhor, eu quero dizer que o Senhor já curou, que o Senhor já fez, que as portas já se abriram. É pela fé que eu declaro, Pai, a fé em Jesus Cristo. Nós precisamos mudar muitas vezes a nossa forma de orar. As nossas orações muitas vezes são tão burocráticas. Do mesmo jeito, as mesmas palavras. Eu me incluo aí. Não nos esqueçamos que nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. Acima de tudo, nós fomos feitos para um relacionamento de pai e filho. Não é pai e filhos, é pai e filho. Ontem eu estava lendo uma matéria sobre filhos
prediletos. Essa aí vale para quem tem muitos filhos. E essa matéria dizia, uma matéria de um meio de comunicação muito respeitado, afirmava que sim, pais têm filhos prediletos. E dizia que a enorme maioria dos pais preferem o filho caçula, que não sou eu. Eu sou o filho do meio. Existe uma historinha para filhos do meio, né? Mas fica para outro dia, vai. Ou eles preferem o filho caçula, ou eles preferem. Eu sou pai de 4, né? Ou os pais preferem os filhos que, pela caminhada, pela vida, eles manifestam uma boa educação que lhes foi dada. Aqueles que manifestam que os pais tiveram sucesso no papel de paternidade e de maternidade, esses tendem a ser os filhos preferidos. Qual que é o teu filho preferido? Eu tenho dificuldade um pouco com isso. Agora, será que Deus tem filhos preferidos? Será que Deus está preocupado com a paternidade dele? Será que Deus tem filhos caçulas e filhos primogênitos? Se Deus tem filhos primogênitos nesta terra, é Jesus. Segundo a Bíblia, é Jesus. Nós somos filhos. E não há preferência. Há filhos. Então se relacione com ele como filho que você é. Algumas pessoas, já aconteceu isso muitas vezes. Alguém se encontrar comigo e falar assim, ó, a sua mãe aí, ó, era para ser a minha mãe. Algumas pessoas que olham para os meus pais e falam, eu tenho certeza que falam, poxa, que pais. Teve um amigo meu, ele trabalhou comigo há muitos anos. E quando eu falo muitos anos, estou falando uns 20 anos ou mais. Uns 24 anos. Depois ele trabalhou com um irmão meu, depois ele foi trabalhar com outro irmão meu. Ele conheceu profissionalmente, no relacionamento ali, 3 filhos dos mesmos pais. E ele dizia assim para mim, cara, eu preciso conhecer teus pais. E aí começou a elogiar meus irmãos, ele me elogiou. Eu quero conhecer teus pais, porque vocês são frutos deles. Nós somos filhos de um Deus que pode todas as coisas. Permita-se ser esse filho. Abrace hoje o teu pai. Fale com ele. Se achegue a ele, chore aos pés do teu pai. E se alegre aos pés do teu pai. Simplesmente seja você com o teu pai. Eu quero te convidar para orar. Para que você possa orar de uma forma diferente hoje. Se você tem tido dúvidas, fala para ele. Se existem momentos que você duvida até mesmo dele, fale. Quantas pessoas que estão chateadas com Deus? Muitas. É por causa do entendimento errôneo que nós temos a respeito de Deus. Quantas pessoas que estão chateadas com líderes espirituais, e isso se reflete a Deus. As pessoas direcionam essa dor para Deus. Diga para ele da tua dor. Não tenha vergonha do teu Deus. Mas diga para ele também das tuas alegrias. Diga para ele também dos teus sonhos. Diga para ele também da tua expectativa a respeito deste dia. Ele está aí com você. Como é bom ser quem nós somos. Como é bom tirar o peso das máscaras e dos personagens que nós vestimos e simplesmente sermos nós mesmos. Seja assim hoje na tua oração. Você e Deus. Vamos orar? Eu quero colocar aqui a nossa tela de oração. E quero te convidar hoje para que você feche os teus olhos. Para que você volte o teu coração para Deus. Se for possível, feche os olhos. Fale com Deus. Fale você primeiro, daqui a pouco eu vou começar a orar. Só fala com Ele.
Só permita-se se relacionar com Ele. Se você quiser dar bom dia, você pode dar. Bom dia, Deus. Obrigado por este dia. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela oração. Que instrumento espetacular que eu posso falar contigo onde eu estiver, Deus. E aí você e Deus, fala para Ele aquilo que está no teu coração. Fala para Ele. Se tem algo que não está bom, diga para Ele. Se você precisa desabafar algo, desabafe agora. Se tem algo que não está bom, diga para Ele. Se você precisa de algo, peça a Ele. Se tem algo que você quer declarar, mudança, um tempo novo, diga isso, profetize. Declare um tempo novo. Se tem algo para agradecer, agradeça. Agradeça. Nem todos os dias serão de prantos, e nem todas as orações serão de agradecimento. Mas todas as orações podem sim ser de relacionamento, e de verdade, e de intimidade. Pai de amor, bom estarmos aqui, meu Deus. Muito obrigado por esta terça-feira, meu Pai. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado pela minha vida. Quantos desafios, mas quanta expectativa de dias melhores. Quanta luta, mas quanta força para permanecer de pé. Ajuda-me, Senhor, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Quantas vezes é tão difícil agradar a tantos, contribuir com todos, estar junto a muitos. Há tanto clamor, tantos pedidos, tantos para atendermos. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Pai. Ajuda-me na criação dos meus filhos. Alguns dias é tão difícil criá-los, Senhor, educá-los. Alguns dias é tão difícil ter energia para ensinar-lhes o caminho correto. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me com a minha mulher. E faz um bom marido, Senhor. Um bom homem para ela. Alguns dias é tão desafiador. Alguns dias é difícil perdoar. Alguns dias é difícil trazer tranquilidade e paz. Me ajuda a ser um bom estudante na dedicação do Evangelho, no estudo das emoções. Me ajuda a não desistir, Pai, mas a persistir. Me ajuda a sempre crer, Senhor, que abram-se portas. Traz provisão financeira. Traz, meu Deus, forças para trabalhar, boas estratégias. Ajuda cada filho teu que nos acompanha na oração da manhã, na oração da tarde, nos cursos, os meus clientes, meus amigos, meus familiares. Abençoa cada um, Senhor. Os que estão no nosso cenáculo de oração, Pai de amor, são tantos. Nem todos os dias temos forças para orar por tantos, mas Tu podes todas as coisas operar na vida de cada um, Senhor. Cuida dos lares, transforma as famílias. Guarda os filhos. Tira a enfermidade do meio de nós, Senhor. Cura-nos de todo mal. E livra-nos de toda ação das trevas. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? E que assim seja.
Se for possível, diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti erga o seu rosto e dê a você da sua paz. Nesta manhã, como servo e ministro do Deus vivo, eu quero abençoar a você, a sua casa, toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém.